Desarme-se. A campanha, na época, foi abraçada pela maioria dos evangélicos no Rio de Janeiro. Nesse dia, eu consegui, com uma pessoa da Vinde, vários adesivos para carro com a expressão Rio, desarme-se. Quase todo carro de crente no Rio tinha um adesivo daquele. Isso mostrava a aceitação da campanha do desarmamento promovida pela AEVB e o Viva Rio. Infelizmente, hoje, vejo pessoas que abraçaram esta campanha, mas estão defendendo o armamento da população. Armamentismo. O que mudou nesses 27 anos? Os evangélicos mudaram? A mensagem da página 95 não cabe mais em 2022? A mensagem cabe sempre e onde quer que haja gente com a consciência do Evangelho. O que aconteceu é que a consciência do Evangelho foi varrida da mente das pessoas de lá para cá. E aí alguém pergunta, em tão pouco tempo é possível varrer um conceito, um conteúdo do Evangelho? Não precisa nem de tanto tempo, porque aquilo foi em 95. Nós já temos décadas de lá para cá. Nós vimos, por exemplo, ultimamente, que em menos de 4 anos, os evangélicos se transformaram em seres absolutamente anômalos, amorfos, monstruosos, irreconhecíveis, chocantes, violentos, matadores, fazendo tudo isso agora não mais em nome de Jesus, porque em nome de Jesus não dá para ter esse argumento todo. Eles fazem isso em nome de Sansão, fazem isso em nome das iras de Moisés, fazem isso em nome do pior da lei levítica, de apedrejamentos, que eles só usam contra os inimigos deles, porque em relação àqueles que estão mais ou menos alinhados, eles fazem todo tipo de cobertura e acobertamento para não permitir que o indivíduo caiu naquela zona de eventual sentença. Então, em muito pouco tempo, as coisas podem ser profundamente alteradas. Você quer ver? Jesus ficou dizendo ali para os discípulos, eu vou, convém-vos que eu vá. Antes de morrer, ele já estava dizendo, convém-vos que eu vá. Não fiquem tristes, eu vou ver vocês outra vez. Vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Depois ele ressuscita, aparece durante 40 dias e 40 noites, come e bebe com eles, e aí começa a dizer, olha, recebam, fiquem em Jerusalém até serem do alto revestidos de dunamis, de poder explosivo do Espírito de Deus, que vai qualificar vocês para serem um sinal da celestialidade do reino de Deus no mundo, e vocês vão e pregam o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, que é uma bobagem, a Judéia é como sair daqui, andar... Jerusalém já está na Judéia, mas se você andar 4 quilômetros para fora de Jerusalém, você já está no deserto da Judéia. Então era uma bobagem, era como atravessar de bairro aqui em São Paulo. Preguem em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, que é só descer mais 20 minutos que você está na Samaria, está em Nábulos, está em Siquém, em toda a Samaria, e daí até os confins da terra, o que era mais distante. Naquele tempo não era nem tão longo assim, porque o pessoal não sabia até onde a terra ia. Mas aonde tiver gente, vão. Eles foram. Com toda essa pressão, vão. Não foram. Levaram 5, 6 anos parados. Corromperam já de saída todo o espírito da missionalidade proposta por Jesus, de anúncio do Evangelho, de irem para os gentios, começando aqui com os judeus, mas não se circunscrevendo a Jerusalém, indo para outros lugares, outras culturas, outras dimensões. Eles não fizeram isso. Teve que haver perseguição, morte de Estevão, Paulo surtou, saiu matando gente para todo lado, obrigando a torturar, criou um doicode religioso que oprimiu gente para todo lado, e teve que haver a conversão de Paulo, sem cuja conversão, provavelmente, os que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição de Estevão,
com o amainamento da perseguição, teriam voltado e continuado todos na mesma redoma e na mesma bolha. Então, as mudanças de consciência podem acontecer com uma rapidez extraordinária para o mal. O que é muito difícil é você pegar uma pessoa entortada, especialmente quando a tortuosidade foi fabricada por dogmas religiosos, ou, em segundo lugar, político, ideológico, mas não tem dogma mais poderoso do que o dogma religioso, porque quem vai discutir com Deus? Se alguém chega e diz, Deus me falou, acabou o assunto. Então, o dogma religioso é o dogma dos dogmas, é a bolha das bolhas, é a imperfurabilidade absoluta. E o pessoal fica preso em nome daquilo, infeliz dentro daquilo, mas obedecendo a Deus. Então, mudar para o bem é que é difícil. As mudanças para o mal são quase instantâneas, fazem parte de alguns que venham e manifestem e expressem uma opinião divergente com veemência e assertividade. Quando a gente menos percebe, pessoas que a gente não imaginaria começam a falar cada vez mais parecidas com aquele discurso, até que descambam de vez para a extremidade daquela proposta, e quem passa a ser culpado é quem sempre pensou a mesma coisa, quem sempre esteve coerente com o Evangelho, quem não mudou em relação a nada. A mesma palavra que todo mundo aplaude hoje, dizendo que é a palavra de Jesus, irretocável, é evangelho puro, simples, verdadeiro, sincero. Basta ver um hiato. E aí, nesse caso, eu tenho consciência, e ninguém me entenda mal, por favor, eu estou falando com toda a sinceridade do meu coração. Eu tenho consciência da responsabilidade que eu tive na criação do vácuo que surgiu depois da minha saída em 98, quando eu me desliguei da Associação Evangélica, me desliguei da Igreja Presbiteriana, me desliguei do Comitê de Lausanne, me desliguei de todas as instâncias mundiais onde eu era membro dos boards de diretores, ou era presidente ou vice-presidente, me desliguei de tudo, porque eu já vinha oprimido. Porque quando a gente criou a Associação Evangélica, foi a minha última cartada. Eu vinha há 30 anos tentando ver se a igreja se convertia ao Evangelho. E eu via o chamado mundo se converter com muita tranquilidade ao Evangelho, sem objeção nenhuma. E a gente fazia eventos para pastores, para líderes, para crentes, para isso, para aquilo, e eles não mudavam jamais. Os pastores anotavam o que eu pregava, diziam para mim, eu venho para os teus eventos, você prega 4 vezes e eu faço 30 mensagens e fico pregando pedaços das tuas mensagens quase o ano inteiro. Então, a minha utilidade era essa, era dar texto que o indivíduo vivia sem contexto de nenhuma prática. E quando quem prega não pratica, aquele que ouve não leva a sério também, ele observa a conduta do indivíduo. Então, depois de 30 anos, e depois de criar a EVB e conviver intimamente com as lideranças com as quais antes eu convivia só circunstancialmente, porque em todas as minhas cruzadas de evangelização, pelas manhãs, havia encontro dos pastores do estado ou das grandes cidades, e vinham milhares, e eu ministrava para eles de manhã e à noite evangelização nos estádios. Conclusão, eu falei, bom, esse pessoal precisa de um fórum. E aí criamos a EVB, surgiu de maneira muito linda, mas menos de um ano depois, eu já tinha visto que o pessoal tinha entrado, a maior parte, para ficar com a aura do que a minha imagem representava para fora no mundo. A mídia me respeitava, os intelectuais gostavam de mim, os acadêmicos, pessoal de ação social, os pensantes. Então, eu tinha uma reverência secular
e política de todos os lados, da direita para a esquerda. Deixa eu me ater a essa sua relevância e essa referência. Na época, agora estou falando as coisas de cabeça, aí você vai me corrigindo. Você era uma espécie de assessor informal da família Marinho, quando precisava saber alguma coisa sobre evangélico, tal, um deles lá, não me lembro qual deles, você se encontrava Começou com o doutor Roberto mesmo. Você, foi o primeiro que me chamou. Se reunia quase que esporadicamente, quando as pessoas, de alguma forma... Com alguma regularidade, às vezes até de 15 dias, às vezes toda semana. E depois disso, esse vácuo que você mencionou, ele existe, e muitos se autocandidataram, né? Uhum. E assim, meu lado espiritual, que é sempre assim, meio... como eu diria, meio débil, assim, eu me diverti muito ao ver, assim, por exemplo, a sucessão de fracassos que o Malafaia se colocou nessa posição, isso nos últimos, talvez, aí, 5 anos, né? Então, eu vou ensinar a Globo a fazer festival de música. Foi lá, a Globo só perdeu dinheiro. Eu vou ensinar a Globo a fazer uma feira de negócios com os crentes. Só perderam dinheiro, perderam marca, perderam tudo. Hoje ele não é mais ouvido, então aí ele teve que se bandear e vender isso para o Bolsonaro, que ele entende tudo. E esse vácuo aí? O maior vácuo não foi, eu diria, nem esse, foi o vácuo mesmo da ausência do meu ministério. Porque eu funcionava, ainda que não fosse minha intenção, eu demorei a perceber essa minha funcionalidade, porque, pela misericórdia de Deus, eu nunca carreguei essas autopercepções arrogantes. Eu sempre achei que tudo que acontecia na minha vida, e acontece até hoje, é pura graça de Deus. Eu não fiz pavimentações que justifiquem nada disso. Ao contrário, eu sou um cara que, desde há 50 anos atrás, eu trabalhei a vida inteira contra mim mesmo, do ponto de vista da aceitação religiosa dos evangélicos. O que se impôs o tempo todo foi a inegabilidade da pureza do Evangelho na minha boca, que eles não podiam negar. E não podiam negar a ação do poder de Deus, que os demônios saíam, que os doentes eram curados. Embora eu fosse teologicamente arguto, culto, preparado, isso e aquilo, tinha um combo que era tão forte e poderoso que eles se submeteram àquilo ali. E mesmo os que não gostavam de certas posições diziam, não, ele tem coisas tão sublimes que, por causa dessas coisas sublimes, eu vou acolher aquelas que eu não gosto tanto. Isso aconteceu durante um período de muitas décadas. Chegou a ser uma unanimidade que o Macedo me dizia aqui na Universal: você é mais unanimidade do que eu. Tem gente aqui que tem algumas críticas a mim, mas a você ninguém, todo mundo te ama. O Renato Suete ia me ouvir toda quinta-feira. Aquele grupo todo dos bispos anteriores, que já foram desaparecidos pelo Macedo desde então, receberam alguns milhões de dólares para silenciarem para sempre, e eu conheço as histórias do intestino disso tudo, eles me falavam. Era a mesma coisa na Assembleia de Deus, a CPAD publicava livros meus, eu escrevia artigos no Mensageiros da Paz. Que maravilha, hein? Os quadrangulares me chamavam para abrir e fechar as conferências anuais de pastores. Os metodistas, os presbiterianos, era dos luteranos às igrejas neopentecostais. E eu dizia o que eu dizia o tempo todo. Mas como havia uma inquestionabilidade acerca da coerência do Evangelho, eu era admitidamente tolerado e, do ponto de vista do marketing que eles faziam, eu era querido entre eles. Mas eu mesmo sabia que, por trás de muitas afirmações de meu amado e meu querido, tinha apenas aquela esperança, aquela expectativa mórbida do dia em que eu desse a primeira razão para eles pularem devorantes
em cima de mim. Então, eu nunca tive ilusão a esse respeito. Eu tinha um pai absolutamente lúcido que me dizia: eles te respeitam porque o diabo te respeita. Eu conheço a Jesus e sei quem é Caio. Era mais ou menos assim que a gente ouvia de principados e potestades. Então, quando eu fui convivendo, não naquelas reuniões tópicas de manhã, nas cruzadas, mas a gente fez uma organização e 65% dos evangélicos do país aderiram, incluindo a Igreja Presbiteriana, o Supremo Concílio, com todos os sínodos e presbitérios, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, assumindo tudo, as divisões que já havia, como as lá do norte, do Samuel Câmara, que virou meu vice-presidente, e o pessoal de Madureira, o Manel Ferreira, quis fundar uma associação com o Macedo, porque o Macedo pediu para entrar na Associação Evangélica Brasileira mais de uma vez. Eu falei: olha, ela só foi possível de ser realizada por tua causa, porque você é um anti-evangelho tão veemente que a grotesquidade da sua manifestação criou o pretexto da unidade dos inuníveis, que foram esses evangélicos até agora. Você foi que aproximou 65% desse povo para criar uma diferenciação. Então, você aqui não dá, meu querido.